e a tecnologia tem que se adaptar também a esses problemas, né? Eu acho que ela não estava, sei lá, pensando nisso, pelo menos até o momento. Tá, então, assim, depois, pelo menos o Gabriel, né, foi quem se manifestou até o momento, esse problema dele de não conseguir assistir. Os demais, né, quem, sei lá, o que eu posso pressupor é que isso está acontecendo, né, assim, vocês estão acompanhando lá, mesmo que o vídeo seja de outras turmas. Essa disciplina, ela não, ela é um caso de um sistema formal, né, isso aí você já deve ter ouvido comentários, né, não só de hoje, e no caso, na semana passada eu postei um vídeo para vocês, que era já entrando nessa ideia aqui de congruência. E lá eu resolvia, na verdade, a gente fazia discussão e fazia demonstração desse primeiro teorema. Hoje eu vou fazer aqui essa primeira proposição, tá? A segunda talvez eu não faça, porque a ideia dele é praticamente idêntica à da primeira proposição, tá? E aqui nos comentários que a gente fizer vocês vão perceber o porquê. E esse aqui, talvez não, eu acho que dei, né? A primeira proposição ela é pequena. Assim, a demonstração dela não requer muitos recursos. Essa daqui já, sei lá, pega um pouquinho mais, mas dá para fazer hoje os dois, né? E eu vou postar uma atividade, né? Eu não sei como é que vocês, assim, né? O Paulo já comentou aí, né? Virou até uma discussão paralela, que eu, pelo menos o que eu dei para acompanhar um pouco aqui, né? O João Pedro e o Paulo, eu acho. E eles estavam comentando essa ideia de ficar perdido, né? Eu vou colocar lá, pelo menos eu queria saber de vocês aqui, aproveitar, tá? Os presentes, né? Eu estou pensando em pôr uma atividade, seguindo a mesma ideia da atividade da questão que eu coloquei da atividade do capítulo 2, desculpa. E também a mesma ideia, é uma questão, né? Estou pensando em colocar a partir de amanhã até sexta, para vocês ficarem tranquilos, né? Porque no caso aqui já seria a ideia é essa, né? Na semana passada eu sei que a aula que eu dei foi a da sexta-feira, né? A turma da sexta. E eu postei para vocês, né? Porque foi feriadão e não teve aula. Aí essa semana, na verdade, é a semana que eu dou a aula e passo a atividade, né? Próxima semana já é a Lorena, que assume a turma de vocês. Aí eu queria saber se de amanhã até sexta é tranquilo para vocês responderem a questão que eu vou colocar lá. Diga aí para mim. Tá. O Paulo colocou aqui que perdeu as atividades, né? E tomou, não sei, eu imagino que isso aqui significa, né? Mas, enfim. É só uma questão, tá? São 4 dias para resolver uma questão só. E, no caso, só respondendo essa ideia aqui, ele disse que, né, perdeu 2 atividades, mas a reposição ela vai servir para isso, tá? Por isso que a reposição tem, acho que tem 2 semanas sem aula, digamos assim. Né? Tem 2 semanas de molho aí antes da reposição. Né? E a intenção eu acho que é essa mesmo, né? A gente não tinha noção de como é que ia ser, né, essa disciplina no sistema remoto e a gente deixou aberto, né, para, sei lá, ir postando, né, vendo aí como é que vocês respondem para a gente as atividades após o curso, né? Mas é isso, eu vou postar lá de hoje, ou de hoje não, na verdade posso colocar até de hoje, inclusive, hoje
hoje à tarde eu já posso colocar a atividade. Aí fica de hoje até sexta-feira, uma questão só referente a esse capítulo, tá? E a aula de hoje ele serve também como base de resolução. E aí, no caso, hoje a gente vai responder, vai discutir essa primeira proposição aqui, contando que todas essas outras informações já são axiomáticas, né? Ou seja, do primeiro capítulo até esse axioma aqui, na verdade esse teorema que foi provado na aula anterior, são axiomas que eu posso usar aqui. E quando eu passar a atividade, né, no caso, vocês podem fazer valer até o T2 aqui. Né? Todas as informações dos 4 capítulos são axiomáticas para vocês responderem os exercícios que eu vou postar lá. Hoje, no fim da tarde, eu dou aula hoje à tarde também, mas não é para em outra instituição. Mas depois dessa aula da tarde, e no fim da tarde eu posto para vocês já hoje. Muito bem. Então, vamos aqui à discussão desse, tá? Essa proposição, ela diz assim: num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, tá? Quem não pôde assistir a aula com a outra turma, né? Não sei, Gabriel colocou aí, mas eu não sei se tem mais outra pessoa. Uma das coisas que a gente vai usar aqui na congruência, né? Eu sei que a gente, pelo menos acredito que os professores que estão dando essa disciplina estão sendo um pouco fiel à escrita do João Lucas, tá? Que é o livro que a gente está usando como base. E existe uma diferença dessa igualdade aqui. Para alguns casos, por exemplo, aqui, do jeito que está escrito aqui, onde está marcado aqui essa igualdade, isso aqui é igualdade de medida. Tá? Então, aqui eu posso dizer igual mesmo, né? A medida do segmento AB é igual à medida do segmento CD. Agora, se eu escrevo sem a barra, aí já significa congruência. Por quê? Porque congruência são dois objetos teoricamente diferentes que têm a mesma medida. Aqui eu estou falando em medida, mas a gente está usando esse símbolo de igualdade também para congruência. Aí só depende do objeto. Tá? Então, por exemplo, esses dois ângulos aqui, a gente também pode dizer que eles são congruentes. Porque esse símbolo aqui, não sei, pelo menos o João Lucas, ele adota para ângulos a medida e o ângulo, o mesmo símbolo. Então, quando eu digo isso, eu estou dizendo que os ângulos são congruentes e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que eles têm a mesma medida. Tá? Então, para ângulos vale para os dois. Para segmento, não. Se no lugar desse I aqui fosse uma igualdade, não é que os segmentos são iguais, é que os segmentos têm a mesma medida. Então, eu digo que eles são congruentes, tá? Então, é ficar atento, assim, só essa questão, tá? Se você escreve essa igualdade e vai comentar sobre ela, só tem que ter cuidado se vocês vão precisar usar o termo congruência ou usar igualdade. Então, esse axioma que já foi dado, né, que a gente já provou o teorema 1, pelo menos na outra aula que eu postei lá, né, já tem a utilização desse axioma. Então, aqui eu estou dizendo que o ângulo A é congruo ao ângulo E. Aqui é congruência de segmento, tá? O segmento AB é congruente ao segmento EF e o segmento AC é congruente ao segmento EG, tá? Aí, essa escrita de 3 letras unidas, né, é a escrita de triângulos. E aqui eu estou dizendo que os triângulos são congruentes, tá? Dois triângulos aqui são congruentes. Nesse caso aqui, nessa escrita. Tá? Então, ele está dizendo aqui, né? Num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes, tá? É isso que ele pede para a gente provar aqui nessa proposição. E tá, então deixa eu abrir aqui, vamos fazer essa
essa demonstração, tá? Então, a proposição 1 diz assim: num triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Tá, então, primeira coisa, vamos olhar aqui se tem alguma definição que me dá alguma informação referente a essa ideia do triângulo isósceles. Tá, então, bom, a primeira definição, ele só fala as condições para dois segmentos serem congruentes. É a primeira, né, no caso. A segunda definição, ele fala dois triângulos são congruentes, né, se é possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre seus vértices, tais que as medidas dos lados correspondentes são congruentes. Em relação a essa definição aqui, a gente normalmente, quando há congruência, a gente escreve, até na hora que vai determinar quem é o triângulo, a gente já escreve os vértices associados na ordem. Então, por exemplo, o vértice A, nesses dois triângulos aqui, ele tem correlação com o vértice E. O que isso significa? É que o A é côngruo a E, tá? Aí o ângulo B é côngruo ao ângulo F, tá? Quando a gente escreve essa congruência de triângulos, e o ângulo C é côngruo ao ângulo G. Tá? A gente meio que obedece essa ordem aqui na escrita. Tá? Ok. Quando a gente escreve a congruência, no caso, né? Aí a gente mantém a ordem respectiva. Tá. Então, sim, faltou ver aqui da definição de triângulo isósceles. No caso, é a terceira definição. Um triângulo é dito isósceles se possui dois lados congruentes. Tá? E o outro é dito base do triângulo isósceles. E quando é que dois lados são congruentes, né? Na verdade, são dois segmentos congruentes, né? Quando a medida desses são idênticas. Tá, então, vamos começar aqui a abrir algumas informações, né? Baseado nessa informação que eu acabei de falar para vocês. Tá, então, vamos aqui à demonstração. Essa informação aqui indiretamente tem uma implicação, tá? Então, ele está dizendo assim, eu tenho um triângulo isósceles, então os ângulos da base são congruentes, tá? Essa escrita aqui não está nessa maneira tradicional, mas indiretamente ela quer dizer isso. Tá, então primeiro, né, considere, a primeira coisa que a gente tem que fazer, considere um triângulo isósceles. Um triângulo ABC isósceles. Tá, aí usando lá a definição 3, né, e a definição 3 vai me dizer que eu tenho dois lados congruentes, né? Então, vamos escrever isso. Tá, então, pela definição eu vou escrever assim, né? 4D3, que é a terceira definição do capítulo 4, né? Eu tenho usado isso para
não estender tanta escrita, sabe-se. Okay. Aí eu vou colocar aqui, né? Sei lá, eu vou botar aqui AB é congruente a AC. Ou, na verdade, não, é melhor, sabe-se quando é uma informação que você já tem um dado de, sei lá, não é dado não, na premissa da proposição, tá? E aqui não é premissa, então acho que sabe-se aqui não se encaixa muito bem. Eu acho que você pode dizer assim, pode-se dizer que é melhor. Então, pode-se dizer, né? Eu vou ter que, pode-se dizer que a partir do momento que eu digo isso, né, indiretamente eu estou dizendo o seguinte: por essa definição, eu sei que o fato desse triângulo ser isósceles me garante que eu tenho dois lados congruentes, que eu posso dizer que são esses dois. Tá? Então, na verdade, eu estou firmando aqui quem eu estou chamando de congruentes. Tá? No caso, são esses dois lados aqui do triângulo. Deixa eu desenhar aqui o triângulo, tá? Que aí é mais fácil de visualizar, inclusive o que eu estou falando. Então, vou colocar assim. Então, isso aí seria uma configuração aí de um triângulo isósceles. Aí eu estou considerando que esse ponto aqui é o ponto A, esse é o B e esse aqui é o C. Então, a maneira como eu firmei aqui, né, estou considerando essa configuração aqui para o meu triângulo isósceles, tá? Esse aqui, no caso o PC é base, né? Deixa eu escrever isso aqui também, tá? Que isso é uma garantia, inclusive, dessa definição. E é base. No caso, a base aqui do triângulo isósceles, né, é o lado que não é congruente aos dois, os dois que são. Né? Esse aqui é o que é o diferente da história. Né? Então tá. Então tenho essas informações aqui, né, baseado nessa primeira definição. Bom, então agora a gente tem que procurar algum axioma, né, que me garanta alguma, sei lá, alguma informação que, sei lá, me garanta que esses dois ângulos sejam congruentes, tá? Que essa é a ideia. A ideia dessa demonstração aqui é mostrar que se eu tenho um triângulo isósceles, esse ângulozinho aqui que eu estou chamando B chapéu, né, que é referente ao vértice B, e o C chapéu, que é referente ao vértice C, eles possuem a mesma medida. Ah, ou seja, é isso aqui que a gente quer chegar. Tá? Isso aqui, a priori, a gente não sabe. Tá, então, se a gente for olhar essa definição 4, né, essa definição 4 ela me dá vários... É uma definição que indiretamente tem três definições nela. Né? Ela define aqui a ideia de bissetriz, ela define a ideia de mediana e ela define a altura. Bom, eu posso utilizar essa daqui, né? Mas, ao meu ponto de vista, dá mais trabalho, né? Porque você vai chamar esse objeto, né? E vai ter que procurar congruência, né, dos dois triângulos que estão sendo formados. É uma saída. Porém, eu vou exibir a saída do livro, né, que ela é mais simples, né, do que essa que eu mencionei.
O único axioma que a gente tem é esse, ó, dado dois triângulos, né? Ou seja, a coisa que já não encaixa, porque na nossa proposição, a informação que eu tenho é um triângulo só. E o único axioma que ele dá são dois. Então, eu tenho dois caminhos. Um caminho é usar essa definição 4 e tomar aí alguns ponto médio, ou tomar alguma mediana, alguma bissetriz, ou alguma altura, e, sei lá, procurar aí a relação que se forma fazendo isso. Ou outro caminho é tomar outro triângulo. Tá? Essa seria outra saída que o livro usa. Tá? Então, eu vou exibir aqui para vocês como é essa saída do livro. O livro ele considera outro triângulo que praticamente é o mesmo, mas não é o mesmo. Como assim praticamente é o mesmo, mas não é o mesmo? Ele supõe, né, que existe esse triângulo aqui, triângulo ACB. E já supõe a congruência dos dois. Perceba que aqui o ABC, aqui muda de ordem. Sei lá, imagine, só para, né, a gente despertar um pouco da imaginação sobre o que está ocorrendo desse para esse, é o tipo da coisa. Imagine aqui um vidro, e aqui o vidro está desenhado um triângulo, tá? No caso, aí o triângulo ABC, tá? Deixa eu colocar aqui ABC. Aí tem duas perspectivas aqui, tá? Eu vou colocar aqui uns pezinhos aqui, tá? Aí aqui eu tenho duas perspectivas. Uma perspectiva é quem olha desse lado. E outra perspectiva é quem olha desse. Tá? Não sei se vocês estão entendendo. Aí, no caso, quem olha desse lado aqui, né, vai ver essa figura aqui. Quem olha desse, vai ver essa figura aqui. E a gente sabe que é a mesma figura. Porém, na perspectiva de cada um, né, tem essa diferença. Né? Esse vértice aqui é o B e esse vértice aqui é o C. Tá? Mas elas são congruentes. Então, é isso que a gente vai supor aqui. Tá? Suponha. É uma suposição que a gente sabe que de fato existe. Né? Suponha que existe um triângulo ACB, tá? Porque o triângulo original, né, do teorema, da proposição, desculpe, é o ABC. Aí a gente faz a suposição aqui do ACB, né, que é côngruo a ABC. Tá, então fiz essa suposição, é uma possibilidade, né? E agora a gente vai procurar alguma informação que me garanta aqui as consequências dessa congruência. Então vamos ver aqui. No caso, não, né? Aqui não é aqui.
os axiomas, né? Se, é essa daqui, a definição 2, tá? Dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca, ou seja, eu posso realizar uma bijeção entre os vértices, tais que as medidas dos lados correspondentes são congruentes. Tá? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Eu posso relacionar os elementos que medem a mesma coisa. Então, vou escrever aqui, tá? Já dá para concluir, né? Portanto, aqui eu vou ser um pouco redundante, né? Que é só para garantir todos os elementos, né? Em relação à definição. De acordo com a definição 2, quatro d 2 pode-se realizar a seguinte correspondência. No caso, o A desse triângulo eu posso relacionar com o A desse. Tá? Existe uma relação do A com o A. O B desse triângulo eu relaciono com o C. Vou apagar aqui o desenho. Tá? E o C com o B. Né? Aí os lados AB, no caso esse lado AB é congruo a esse lado AC. O lado AC é congruo ao lado AB. E o BC é congruo ao CB. Além disso, o ângulo A é congruo ao ângulo A. Esse ângulo A é desse triângulo. E esse ângulo A é desse segundo triângulo. O ângulo B é congruo ao ângulo C. E o ângulo C é congruo ao ângulo B. E acabou, né? Porque o que ele quer provar é que existe essa congruência aqui, que é a mesma, né? Na verdade, aqui o fato de eu ter dito isso, eu não precisava ter dito isso aqui. Esse aqui não era necessário, mas é só para, né, quando a gente tem uma relação bionívoca, é vértice com vértice, né? Então, que a gente relaciona lado com lado, né? E assim vai. Então, relacionei todos aqui, né? Aí, no caso, só para, né, concluir exatamente o que a gente quer, né? E com isso, né? Só, na verdade, enfatizar, né, o que a gente quer provar. É B é congruo a C. E acabou, tá? Deu para visualizar essa ideia? A demonstração
dessa proposição. Inclusive, tem outro caminho, tá? Esse caminho aqui eu nem usei axioma, mas deixa eu colocar aqui, é tranquilo. Eu vou colocar aqui, escrever assim, tá? Segundo caminho. A partir dessa suposição, tá? A partir da suposição, o que a gente sabe, né? Que esses dois triângulos possuem dois lados congruentes, né? Porque o AB é congruo a AC, automaticamente o AC vai ser congruo a B. E eu tenho um ângulo congruente, que é esse ângulo aqui, ó, o ângulo A. Tá? O ângulo A do primeiro triângulo é congruente ao ângulo A do segundo triângulo. Aí, esse segundo caminho, na verdade, usaria esse axioma, porque o axioma, quando eu tenho dois triângulos, se eu possuo um ângulo de cada triângulo congruente e dois lados, né, de cada triângulo também congruentes, né, no caso, o lado AB congruo a EF e o lado AC, né, congruo ao lado EG. Então, eu já garanto a congruência. Eu poderia fazer a suposição sem dizer que eram congruentes, né? Eu faria a suposição, existe um triângulo ACB, e isso aqui já é dado pelo fato de ser isósceles, né? E o ângulo A dos dois triângulos é o mesmo, então eu garanto também a congruência por esse caminho. Tá? Então, aqui eu vou escrever esse segundo caminho na forma de rascunho, tá? Então, como AB é congruo a AC e A é congruo a A, no caso o ângulo, aí a gente já consegue garantir, né, que o ABC é congruo ao ACB, sem precisar, inclusive, fazer esse apelo aqui que eu fiz na suposição, como suposição, tá? Então, esse seria também um caminho, né, que eu garanto a existência aqui desse triângulo, né, que está aqui em verde. E aqui é pelo axioma, no caso é 4C1, que só tem um axioma, esse capítulo 4. Pronto, então aí segue o resto, né? Se eu garanto a congruência, a definição 2 garante a correspondência. E automaticamente eu tenho também essa conclusão. Tá? Ok, aí aqui eu vou colocar, né, aí segue os mesmos passos que eu fiz anteriormente. Vou colocar 3 pontinhos aqui, e isso aí a gente chega nisso aqui. É outro caminho também. Muito bem, então essa é a ideia da demonstração da proposição 1, que me diz, né, que num triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes. Tá. Então, agora, essa proposição 2 aqui, eu não vou fazer porque ela segue quase a mesma ideia. Você pode usar, inclusive, a mesma ideia do que eu fiz no de cima, tá? Eu tenho um triângulo onde tem dois ângulos congruentes, então ele é isósceles, né? Então, você pode estabelecer uma relação, tá? A diferença só vai ser quem você está pegando, né? Eu posso estabelecer aqui uma relação de um triângulo no sentido inverso, né? Existe um triângulo aqui no sentido inverso, que os ângulos também coincidem aqui, tá?
Sim, aí o lado BC, né, vai ser congruente ao lado CB. E se vocês usarem o primeiro teorema, tá? Que o primeiro teorema me garante que se eu tenho um lado congruente e dois ângulos congruentes, né, de dois triângulos, então eu garanto a congruência. Aí no caso aqui, quem seria, né? O ângulo B congruente ao ângulo C, o ângulo C congruente ao ângulo B e o lado BC congruente ao lado CB, né? Então, com essas informações, usa o primeiro teorema, que foi provado na aula da semana passada, né? E eu garanto a congruência dos dois. Automaticamente eu vou, né, garantir que tem congruência de lados aí, né? No caso, AB congruo a AC, então AC também vai ser congruo a AB, né? E com isso eu digo que eles são isósceles, né? Se tem congruência de dois lados de um mesmo triângulo, então ele é isósceles. Aí acabou a ideia dele. Eu sei que eu falei rápido aqui. Se alguém não entendeu essa minha fala, eu vou esperar aqui um feedback, tá, de vocês. Mas diga aí, tá tudo ok? Essa discussão não, esses comentários que eu fiz aqui do P2. Tá bom. No caso, faça um exercício desse, né? Bem simples, segue praticamente a mesma ideia. Então é um exercício que nem é árduo, né? Para se fazer. Então agora a gente vai fazer a discussão aqui do P3, tá? Ok, então aqui no P3, em triângulos isósceles, ou seja, é uma informação para todos os triângulos, né, de forma geral. No caso aqui é A, tá? Não é I mediana, não, é A mediana, relativamente à base, é também bissetriz e altura. Então, vou fazer a leitura aqui. A definição que a gente vai ter que usar, pelo menos para partir, né, para o ponto de partida, é o D4, que ele já garante isso, tá? Eu tenho o triângulo ABC e se D é ponto médio da reta que contém BC, então o segmento AD se chama mediano. Ok, aí só mostrar aqui o desenho, né, do que eu exibi. Deixa eu ver se tem. Tem aqui a ideia da definição. Então é assim, eu tenho um triângulo ABC. Se esse ponto D aqui, ele é médio, no caso, se ele é médio, né, o AD, ou desculpa, o BD mede a mesma coisa do DC. Aí esse segmento aqui AD é chamado mediana se isso aqui acontece, tá? Se o D for ponto médio. A semirreta AD, né, no caso a continuidade dela aqui, né, não é só esse pedacinho aqui, ela é dita bissetriz, né, se esse segmento divide o ângulo A em dois congruentes, tá? Então A vai ser a soma desse ângulo, no caso BAD, né, que é esse ângulo aqui, mais o DAC. Né? O meu A é a soma desses dois. E o BAD tem a mesma medida do DAC. Aí isso é definido como sendo bissetriz, tá? Quando esse segmento faz isso. E a D é a altura, né? Se o ângulo BDA é reto, né? Eu botei aqui o símbolo, inclusive. Então, essas são
indiretamente, né, o que está lá na definição, tá? Eu já, aqui tá resumido. Então, tá, então essas são as definições, né, que a gente vai usar. Pelo menos essa, né? Então vamos ver aqui o que diz a P3, eu já li, né? No triângulo isósceles, a base, a mediana, também vai ser bissetriz e altura. Então vamos escrever isso, tá? A proposição P3. Vou simplificar aqui, tá? Vamos supor aqui ABC é um triângulo isósceles, tá? ABC é isósceles. Vou botar bem simples, né? Então, se AD é mediana, então SAD é bissetriz e AD é altura. Então, indiretamente, né, é isso que diz aqui a, a proposição. Eu poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira: AD é mediana em um triângulo ABC isósceles, então o SAD é bissetriz e o AD é altura. Tá? Eu acho que fica até mais interessante. Eu vou reescrever isso aqui, tá? Ao invés de ter uma informação que eu tenho uma implicação, né? E a minha conclusão é outra implicação, eu vou transformar essa primeira parte aqui numa única implicação. Não vai fazer diferença, tá? Existe um teorema que se diz metateorema da dedução, que ele diz assim: se eu tenho uma gama de informações, no caso é uma teoria, e eu tenho uma informação adicional alfa, e se a conclusão disso aqui é beta, né, isso aqui é a conclusão do teorema, né? Na verdade, beta vai ser um teorema, né? Se eu tiver essas duas informações, essa informação equivale a essa, tá? Isso aqui são equivalentes, tanto isso quanto isso aqui, pelo metateorema da dedução. Aí, essa informação é a escrita daqui de cima, tá? Eu tenho não só um triângulo isósceles, né? Gama não é só informação, mas se eu tenho um triângulo isósceles atrelado a todas as informações aqui da nossa teoria, então, se o AD, né, é mediana, que seria meu alfa, significa que ele é bissetriz de altura. Aí o que, que eu vou fazer? Né? Como essas duas coisas são equivalentes, eu vou só mudar a escrita da premissa. Tá? Eu vou atrelar essa, essa implicação aqui, que no caso seria meu alfa, eu vou jogar ele aqui para essa informação aqui adicional. Tá? Bom, se isso não ficou bem claro, não é tão relevante, né? Mas vocês vão entender quando eu reescrever essa ideia. Inclusive, eu vou deixar as duas aí. Tá? Eu vou apagar isso aqui e vou reescrever essa informação de uma maneira que é possível, né, fazer a escrita. Que é assim, ó, AD é mediano
em ABC isósceles, aqui no caso eu estou escrevendo, né, simples, só para não perder muito tempo, acho que isósceles tem mais um S. Acho que é assim, isósceles. Deixa eu conferir. É isso mesmo. Então já eu conserto aqui. Se a AD é mediana em um triângulo ABC isósceles, né, então SAD, né, que é a semirreta AD, é bissetriz e AD é a altura. Perceba que nem você lendo as duas, né, parece não fazer diferença nenhuma. Aí a razão é essa, né? Pelo metateorema da dedução, tá? Essas coisas. Agora, cuidado, né? Nem tudo dá para fazer assim. Ok. Então, vamos desenhar aqui os nossos objetos, tá? A gente tem aqui um triângulo isósceles. E tenho aqui uma mediana. No caso aqui eu tenho ponto D. Tá? E aqui AD é mediana. A conclusão é que a semirreta AD, né, ela é bissetriz e AD, esse segmento também é altura. Bom, então eu vou fazer a prova da bissetriz, tá? Vou provar aqui a bissetriz e vocês depois, né, fica como exercício para vocês a altura. Bom, então tá, vamos aqui para a demonstração. Então, a primeira coisa, né, é fazer as considerações aqui primiciais, né? Então, considere um triângulo ABC isósceles e AD mediana referente à base BC. Ou seja, ele está dizendo que o vértice da mediana, né, a origem da mediana é no A, e o D vai ser ponto médio aqui em BC. Tá? Por isso que é bom, é importante, inclusive, escrever referente a que base, né? Porque no caso, se eu dissesse referente à base, sei lá, AC, né, já ia ser uma coisa impossível. Né? Porque ele ia começar em A e ia terminar na metade de AC. Bom, mas enfim, só que é só questão de escrita. Ok. Qual é a ideia, né? Qual é a ideia dessa demonstração? Pelo menos para provar aqui a bissetriz, a ideia é a seguinte. Eu quero mostrar que esses dois triângulos aqui são congruentes. E se eles forem congruentes, aí eu posso ter uma relação entre eles, né, que no caso são a relação entre os objetos que medem a mesma coisa. E no caso, o B,
o ângulo B eu posso relacionar com o ângulo C. O ângulo D aqui do lado desse triângulo mede a mesma coisa do ângulo D para o triângulo aqui do lado direito, né? Nesse caso aqui eu estou considerando, né, que essa mediana divide esse meu triângulo em dois congruentes. E esse ângulo aqui, né, que no caso é o ângulo BAD, vai ser congruente a CAD. Ou seja, basta eu provar que esses dois triângulos são congruentes. Aí eu já consigo garantir a igualdade aqui desses dois ângulos aqui. Aí já me garante, né, que a semi-reta AD vai ser mediana, vai ser bissetriz. E para garantir a altura, no caso aqui eu vou ter que considerar, né, o ângulo BDC, né, que é o ângulo reto, 180 graus, e o segmento AD, ele divide esse ângulo. E ele vai dividir, no caso, como eles são congruentes, vai dividir em dois idênticos. Tá, mas se o ângulo BDC é raso e esse segmento divide o meu ângulo de 182 idênticos, significa que cada um deles mede 90, que aí é o que garante o fato de ser a altura. Então, provando a ideia da bissetriz, a gente pode usar a congruência para demonstrar a altura. Só precisa de fazer coisas a mais, tá? Então, no caso, eu vou fazer a ideia da bissetriz. Então, a ideia aqui vai ficar assim. Como o ABC é isósceles e esse cara aqui é uma mediana, então eu já tenho algumas garantias, né? Então vamos escrever isso aqui. Vou escrever assim, sabe-se que AB é congruo a C e BD é congruo a DC, pois ABC é isósceles escrevi de novo aqui sem o S. Né? Isósceles e AD é mediano. Não, eu acho que eu vou dizer de novo que eu já disse, não vou fazer isso. Não. Eu já vou dizer quem me garante isso. De acordo com essa aqui é o fato de ser isósceles, né? Então a primeira definição, 4D1, e aqui no caso a mediana, né? A definição que tem lá, que me define o que é mediana, ela me garante essa igualdade aqui. E 4D4. Tá? Só vendo aqui, né, exibindo mais uma vez aqui para vocês. Então, minto. Não, é a D3. D1 não, é D3. Tá, então
E o D4 está aqui, ó. O AD chama-se mediana do triângulo relativamente ao lado BC, se, quer dizer, é uma condição, né? Se D for ponto médio. Então, o fato dele ser mediana, né? Isso aqui já é garantido. Deixa eu só corrigir aqui é D3. Muito bem. Tá. Agora vamos só ver aqui, ó. Tem mais uma coisa que a gente pode garantir, né? Aqui eu tenho já dois lados congruentes, ó. O lado AB é congruo ao lado AC, né? Ou seja, o lado AB do triângulo ABD é congruente ao lado AC do triângulo ACD, né? E esses dois lados aqui, ó, BD é congruente a DC, cada um de um triângulo. Tá faltando só garantir que esse ângulo é congruente a esse. Por quê? Porque se eu consigo garantir que esses dois ângulos são idênticos em medida, então eu já posso utilizar esse axioma aqui, ó, que aí eu vou ter um ângulo de cada triângulo congruente e dois lados de cada triângulo. Eu até agora consegui dois lados, não sei se vocês conseguiram perceber, está faltando só esse ângulo. Aí a pergunta é, o que eu uso para garantir que esses dois ângulos são idênticos? Deixa eu colocar aqui. Vocês entenderam a minha pergunta? Tá tudo bem com vocês? Bom dia, João Guilherme. A pergunta é a seguinte. Eu peguei um triângulo isósceles, então já tenho garantido que AB é congruo a C. Peguei aqui uma mediana, então já é garantido que BD é congruo a DC. Tudo isso pelas suas respectivas definições. Agora eu preciso, na verdade, agora eu pergunto, o que eu posso usar para garantir que esse ângulo B mede a mesma coisa do ângulo C? Né? Eu sei que isso aqui eu posso garantir essa congruência. A pergunta é como? Então, eu vou abrir aqui. No caso, eu tenho o axioma, que é uma possibilidade, ou eu tenho esses três aqui. Né? No caso que a gente está provando esse, né? Então, indiretamente, esses três aqui já são garantidos. Usar P1. Isso, perfeito. Então, como eu tomei um triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Tá? Então, aí eu tenho a garantia, né, do terceiro objeto, né, congruente para eu utilizar o único axioma que é dado. Então, vamos escrever essa ideia. Né? Vou botar assim, tá simples, né?
por 4P1, ou seja, a primeira proposição do capítulo 4, segue que BC, ou BC não, B é congruo a C. Ok. Com isso, o triângulo ABD é congruente ao triângulo ACD. A gente escreve na correspondência, né? O ângulo A que vai corresponder a esse ângulo A, né? De cada triângulo. O B vai ser correspondente a C, né? Que eles medem a mesma coisa. E o D, né? Tem a mesma correspondência angular. Muito bem. Tá. Aonde a gente quer chegar? Né? Que esses dois ângulos aqui são idênticos. Tá? É onde a gente quer chegar. Tá, mas sim, aqui eu só não disse só não disse porquê, né? Com isso, eles são congruentes pelo axioma 4C1. Tá? Só retomando. Aqui a gente tem as seguintes informações. Eu tenho um triângulo ABC isósceles, peguei uma mediana referente à base. Aí, o fato dele ser isósceles, eu consigo garantir que esses dois lados são congruentes. O fato de AD ser mediano, eu consigo esses dois lados congruentes. Né? Veja que cada um é de um triângulo. Esse lado aqui e esse é essa congruência. E esse lado aqui com esse, né, garantido aqui nessa congruência. Agora, pela proposição e pelo fato de ele ser isósceles, a gente conseguiu garantir que o ângulo B era congruente ao ângulo C. Né? Então, esses dois triângulos aqui, o ABD e o ACD, são congruentes. Pelo axioma 4C1, porque eu tenho dois lados congruentes e um ângulo congruentes desses dois triângulos. Tá? Agora, para terminar, eu posso estabelecer uma relação entre objetos que têm mesmo medida. Tá? Aí aqui a gente conclui, tá? Portanto, o ABD, esse ângulo, vai ser congruente ao CAD, ou DAC, tanto faz. E dessa forma, eu respondo já. Tem uma pergunta aqui, né? Que não, o fato de eu dizer isso não vai, né, atrapalhar, não vai interferir, né, na resposta da pergunta feita. Então, deixa eu só concluir. Portanto, o não, aqui é como se fosse um ângulo B, tá errado. Esse aqui não é assim.
Esse aqui é assim, é BAD. BAD é congruo a CAD e dessa forma o SAD é mediano. Aí o João Guilherme perguntou, posso colocar, acredito que tenha sido isso, né? Posso colocar esse ângulo sem o chapéu? Bom, se você quiser indicar ângulo, né, você tem duas maneiras. Uma é usando o chapéu no ponto, no vértice referente ao ângulo. Esse ângulo é o ângulo que está aqui no vértice B. Então, esse chapéu aqui é para diferenciar o ponto B do ângulo do vértice B. E tem outra maneira que é usar a letra grega. Tá? Se eu usar a letra grega também dá no mesmo. Mas aí não dá para tirar o chapéu. Tá? O chapéu é quem indica ângulo quando eu não uso letras gregas. Não sei se é essa a pergunta que ele fez. Não, aí no caso, se você escreve ABD, esse aqui é triângulo, tá? Esse aqui é o triângulo ABD, é congruente ao triângulo ACD. Aqui é ângulo. Aqui é o ângulo BAD, né? Essa abertura. Por que eu não posso chamar simplesmente de A? Porque tem A aqui e tem A aqui. Então eu tenho que diferenciar, né? Para diferenciar, eu tenho que ou eu nomeio aqui alfa 1, alfa 2, não sei, ou eu escrevo assim, tá? BAD e CAD, né? Aqui é ângulo, o ângulo BAD congruente ao ângulo CAD. Um detalhe aqui, né? Essa relação é dada por definição, né? Então eu não escrevi a relação, né? Teria que abrir todas e especificar só essa. Isso aqui a gente pode, né, fazer. Normalmente, quando é definição, não tem tanta exigência se você colocar. Eu coloco sempre, né, porque numa dedução você tem que colocar tudo. Né? A dedução, quando é formal, você coloca tudo. Né? A dedução seria uma coisa assim. No primeiro passo, né, aí você indica. Aqui eu vou colocar a premissa. Aí você escreve a premissa. Né? No caso, é essa premissa aqui que é dada, né? Que é AD é mediana e papapá. Escreve o resto aqui, que é essa parte aqui. Aí segundo, aqui você tem que indicar tudo, que é como se fosse um algoritmo mesmo. Tá? Segundo, se eu pego as definições, se eu pego a linha 1, né, ou seja, as informações dessa primeira linha, pego o 4D3, que é a definição 3 do capítulo 4, e pego o 4D4, que é a definição na sequência, né? Essa aqui é a definição que fala que o triângulo isósceles tem dois lados congruentes, e aqui é o que define mediana, altura e bissetriz. Aí eu posso já, né, ter essas informações, que no caso é AB é congruente a AC, BD é congruo a DC, né, e assim vai. Então essa seria a estruturação de um sistema formal. Aí você tem que pôr tudo, né, porque tem que... No caso, o que, é que a gente faz aqui? É a descrição disso aqui. Né? Então, o que, é isso? É a premissa. Né? Então, eu escrevo, considere um triângulo ABC isósceles, né? E AD mediano. Tá? Eu escrevi a primeira linha aqui. Aí, ponto, né? A segunda. Sabe-se essa informação aqui,
de acordo com isso aqui, ó, sabe-se essa informação aqui de acordo com isso aqui. Então, na verdade, o que a gente faz aqui é uma redação, ou seja, uma descrição de uma dedução, né? Que a dedução é isso aqui. A informação alfa, alfa 1 é essa, alfa 2 é essa, né? Até chegar na conclusão, que é, no caso, essa aqui seria a conclusão. Tá? Então, tem aqui um alfa n e esse alfa n é a conclusão. Essa é a ideia da dedução. Logicamente falando, né, a gente já aproveita, mata dois coelhos com uma voadora só, né, que é no caso, já faz isso aqui e já faz na forma de texto. Muito bem. Então, deixa eu apagar aqui essa... Deixa eu ver aqui quanto tempo a gente tem. Bom, eu acho que... Não sei vocês, tá? Eu acho que já é suficiente isso que a gente já comentou até o momento, tá? Não foram demonstrações grandes, né? Não foi algo muito árduo, mas é só aqui a ideia aqui dessas aulas, né, é justamente isso, né? A gente vai demonstrando e cada demonstração, né, a informação ela entra no teorema. Então, aqui, repito, né, não é conteudista, né? A gente não está preocupado em absorver esses conteúdos, a gente só está preocupado, né, no processo de demonstração dessas informações, né? Dado, sei lá, para provar esse, né, eu tenho que usar as informações anteriores, é só isso, né? Então eu vou procurar, né, linkar o que já foi provado, né, com o que pede aqui, no caso eu vou ter uma premissa, né, que dentro dessa premissa que eu vou linkar os axiomas, as definições de forma geral e eu quero gerar essa informação aqui. Essa da altura aqui eu vou deixar como exercício para vocês, tá? Então, eu acho que eu vou ficar por aqui, assim, em relação à aula. Vou só encerrar aqui a gravação para quem quiser perguntar, ficar à vontade, tá? Quem entendeu tudo, já está liberado, tá? Um bom almoço para você.